Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ediel Siqueira e estamos começando mais um Farol Expresso dessa semana. Esse mês agora de outubro refletindo acerca dos 5 solas, as 5 regras, vamos dizer assim, as cinco normas que unem as várias ramificações da igreja protestante e evangélica. O que torna e o que faz esse movimento que é tão heterogêneo, que foi já heterogêneo há 500 anos atrás, a manter a sua unidade na linha de pensamento, né? O que une. O restante vão ser alguns detalhes. Então, isso aqui, os 5 solas, são a perspectiva doutrinária que norteia toda a proposta da Reforma Protestante e que, lembrando, né, não foi nada inventado. Ele apenas foi resgatado da perspectiva bíblica. E hoje a gente falou semana passada sobre sola escritura, entendendo que as escrituras são a nossa única regra de fé e prática. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Cristo, a pessoa de Jesus, somente Cristo como nosso elo de ligação entre Deus. O nosso elo que nos une é a pessoa de Jesus. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, cara, se apresenta pra galera aí. Prazer, pessoal. Meu nome é Lucas, sou um dos seminaristas aqui do Farol e fui convidado aí por Ediel para estar participando aqui desse tema tão top, maravilhoso, que é Jesus. Somente Jesus. Parece ser um tema simples, mas isso já surgiu, né, como um ponto muito importante para a igreja, porque o somente Jesus teve aí algumas adições no meio da história, né? Com muito vez ou outra vai tendo. E né? vez ou outra Só vai muda a tendo. época. Exatamente. Com muitos penduricalhos aí, onde Jesus deixou de ser o centro em alguns momentos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos embora. Pois é. Deixa eu mandar alguns recados para vocês. Um que é importante. Gente, se você quer saber um pouquinho mais de reforma, quer se aprofundar mais, todas as quintas no Farol Igreja, no Farol Olinda, às 7 horas da noite, na parte do primeiro andar, a parte do coworking, aqui do Espaço Farol, você vai ter o curso Nos Caminhos da Reforma. É um bate-papo, serão 4 aulas sobre reforma protestante. Então você vai pegar dos pré-reformadores, o ponto de influência ali dos reformadores que a gente já está habituado, né? Muitos já estão habituados, até os reformadores do nosso tempo. Existem pessoas que têm pensado a reforma, que têm resgatado no nosso tempo e são importantes e muitas vezes têm influenciado a gente e a gente nem percebe. Então a gente vai ter essa oportunidade de juntos, toda semana, durante 4 encontros, às 7 da noite aqui no Farol Olinda, participar do curso Nos Caminhos da Reforma, o último curso de imersão do ano. Então você está convidadíssimo. Outra coisa, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 12 de outubro, vai ter, e se você tem guri, ou se não melhor, se você tem um pirraia, você acha, pega um pirraia, entendeu? Arruma um em algum lugar. É porque eu brinquei disso nos encontros aqui e parece que a coisa pegou que tua irmã falou. Arruma uma criança para trazer pro Farol. Também. Então, gente, é o seguinte, se você tem filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, a gente vai ter o Happy Day a partir das 2 horas da tarde no Farol Olinda, é um evento para crianças, aberto ao público, então vai ter atividade para as crianças e para os pais responsáveis. Então, se eu fosse você, eu também não perderia. Outra coisa também, tivemos agora no último domingo, no primeiro domingo de outubro, o recebimento de novos membros. E como é que você faz para se tornar um novo membro ou ser batizado na nossa comunidade? Você entende que esse é o momento, ou você quer conhecer mais um pouquinho sobre o Farol, você tem a oportunidade de fazer isso no Start. São encontros, são 4 encontros que acontecem nos domingos à tarde, onde você tem presencialmente a oportunidade de trocar uma ideia, de conhecer mais sobre a nossa comunidade, como pensamos, né? A nossa comunidade que hoje ela se encontra reunida em 2 cidades, Olinda e Igaraçu. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, se você é dessa região, dessa parte da região metropolitana do Recife, você pode seguir no Instagram o Farol Igreja, para o Farol Olinda, ou o Farol Igaraçu, para a respectiva cidade, tá bom? Então, vejo vocês lá. Qualquer dúvida, curte, ativa o sininho, compartilha, manda o direct e show. Vamos lá. Véi. Vamos embora. Cara, vamos lá. Solos Cristos. Somente Cristo. O que é que você tem a dizer sobre isso, meu irmão? Cara, a gente já começou falando um pouco a respeito disso, né? Sobre o motivo das 5 solas, porque são pontos muito importantes para a igreja que foram deixados de lado no meio do processo, né? Ou que foram substituídos em algumas circunstâncias.
E somente a Cristo é o centro do evangelho, né, cara? É verdade. É a vida que habita em nós hoje e é a esperança da glória. Então, são muitas coisas envolvidas em somente Cristo. Não é somente Cristo, tá? Mas é muita coisa envolvida em Cristo, entendeu? E que Cristo representa tanto e muitas pessoas conseguem, de alguma maneira, sei lá, colocar coisas no lugar de Cristo, enfim. Uhum. Isso Cara, é um tema bem... É o seguinte, o que você fala, por exemplo, se você for ver, a gente vai sempre observar as referências bíblicas através da pessoa de Jesus como algo extraordinário diante do ordinário. Por exemplo, se você ainda não viu a mensagem, vai ter, já tem, aliás, no Farol Igreja, aqui na página do YouTube, ou então também nos nossos agregadores já está lá o áudio da mensagem. Se você for ver, por exemplo, muitos textos vão apontar justamente por isso. Através de um momento ordinário de simplicidade, algo extraordinário é feito na vida, na história da humanidade, que é a vinda do Messias, né? Um Messias que vem pobre, um Messias que vem não vem com títulos, um Messias que vem numa manjedoura, e parece que nessa simplicidade a gente também se sente um pouquinho, parece que a simplicidade às vezes não entra no nosso, a gente consegue compreender isso, né? Mas é isso aí. É isso aí. E por Cristo ser simples e complexo ao mesmo tempo, acho que essa é a dificuldade das pessoas, né? E é até interessante porque para você conhecer a Cristo, você precisa do Espírito Santo, obviamente, e você precisa conhecer da palavra. Sola Escritura, que a gente acabou de falar na semana passada, envolve muito o conhecimento, ou tem tudo a ver com o conhecimento que devemos ter a respeito de Cristo, né? E o que tem acontecido em muitos lugares é que a Escritura não é conversada ou não é falada na íntegra a respeito dela, né? Ou de tudo que ela representa. Tanto é que tem igrejas que ensinam sobre não se esmeirar tanto na teologia, né? Afastam algumas pessoas da teologia, como se a teologia fosse algo que distanciasse as pessoas de Deus. E isso é muito complexo, né? Uhum. Isso é muito comum hoje em dia. Não, as pessoas... Exato. A teologia, ela pode afastar? Pode. Se você não observar isso, por exemplo, tem uma disciplina no próprio seminário, são várias que vão falar sobre isso, mas tem uma que é direto, velho, que é teologia sistemática. Para muitas instituições vão falar sobre teologia cristã, outras vão falar o nome teologia sistemática. Eu não sei se tem outro nome, mas, por exemplo, é o seguinte, não existe teologia sem Cristo. Exato. Sem a pessoa de Jesus. Não existe a pessoa do teólogo sem Jesus. Se ele não compreender que por mais que ele estude, existe um Deus operando através da pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, sobre a humanidade, não vale o seu estudo. O problema é que algumas pessoas vão para isso e talvez essas podem ter interpretado que todos são capazes de... Pode acontecer isso com todas, né? Talvez se a teologia que você está estudando não lhe aproxima de Deus, talvez nem seja teologia, né? Qualquer outra coisa. Não, e outra, existe teologia e existem novas teologias. E aí o que eu fico com muita preocupação é quando essas novas teologias tira a autoridade de Jesus ou nos coloca em pé de igualdade com ele. É como se a gente tivesse, por exemplo, participação nisso. E parte do processo para saber se o que vem da maneira correta e o que não vem da maneira correta é estudando a própria teologia e se aproximando do próprio Deus. Com certeza. E o distanciamento disso, né? Eu até vi uma postagem, uma pessoa conhecida me mandou. O distanciamento disso acontece porque muitas pessoas não se responsabilizam com a palavra e às vezes até pregam um falso evangelho e tem medo que algumas outras pessoas percebam o falso evangelho que elas pregam, né? Tipo, alguém, uma pessoa da igreja, por exemplo, eita, isso aí que o pastor falou tem alguma coisa talvez equivocada. Talvez esse seja um medo das pessoas também, né, com relação ao distanciamento da teologia, né? Uhum. Eu acho também, cara, que às vezes não é nem maldade, sério, da pessoa que fala ou que crê nisso. Às vezes ela entende que isso mas ela entende porque durante a sua caminhada de fé ela foi já foi estimulada, ensinada de alguma maneira, né? A justamente enxergar a Bíblia não como única regra de fé e prática, entendendo que há coisas que podem vir a ser reveladas depois da Bíblia.
Esse é um problema. Exato. E é onde a gente se distancia do só escritura, né? Exatamente. Exatamente. Você vê, né, como as coisas estão interligadas. Exatamente. E nas próximas semanas a gente vai ver que elas continuam interligadas. O problema é os nossos irmãos reformadores, os avivalistas que chegaram depois, outros movimentos que chegaram na história da igreja, não inventaram a roda. Eles simplesmente resgataram pontos bíblicos que foram perdidos durante o tempo pelo pecado. Exato. Exato. E a importância da igreja tá falando a respeito disso, né, cara? Porque não é tão comum a gente ouvir esse tipo de tema em muitos lugares. É interessante porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso no púlpito no domingo. Você acredita? Sério, velho? Sério, velho. Falando Primeira sobre vez. cinco solas? Primeira vez, velho. Primeira vez. E pra você, qual foi a sensação? Pra mim, maravilhoso. É tipo, meu Deus, aquilo que me libertou. Aquilo que abriu os meus olhos. É falado de uma forma tão natural. Porque o que eu tava falando do início a respeito disso é o seguinte. A gente tá explicando a teologia correta, o básico da teologia, que muitas pessoas não têm acesso a isso e às vezes demonizam isso, cara. Tu entende? Eu acho que o problema não, o que eu tava falando não é sobre, cara, óbvio que a letra pode matar, mas a gente não pode usar isso pra, tipo, vamos parar de estudar. Os jovens de hoje estudam física, química, biologia, passam em faculdade e não podem estudar teologia. Entendeu? Uhum. E é uma teologia, e às vezes não é. Eu não estou falando de um aprofundamento esquecendo da vida em comunidade. Eu não estou falando de um aprofundamento esquecendo da vida ministerial, esquecendo do Espírito Santo. Eu não estou falando desse tipo de aprofundamento. Eu estou falando de um aprofundamento saudável, que é falado no domingo. Olha aí, parece ser um tema. Eu tenho certeza que tem gente que assistiu o culto que nunca ouviu as 5 solas. Não sabe nem dizer. Não, eu não duvido não, que talvez seja novidade. E você entende que isso é base para que a igreja caminhe? Sim. Cara, é forte demais. Olha, isso, velho. velho, eu acho até, por exemplo, que a primeira aula do Imersão, agora eu vou dar spoiler, que é sobre, eu acho que eu já dei até na última semana, sobre os pré-reformadores, por exemplo. Vai ter gente que não vai entender, que a gente teve vários pré-reformadores e eu só vou elencar 4. E que não vão entender a importância disso. Por que qual a importância disso? Gente, já teve gente que caminhou tanto na palavra, que já se debruçou tanto, homens de Deus que caminharam na história, que foram usados por Deus para trazer esse tipo de conhecimento, para facilitar. Isso é reforma. Isso é reforma. Para facilitar, cara, você pode ler, olha aqui, não é tão complexo como as pessoas estão dizendo, não. Olha o que Deus escreveu aqui pra gente, cara. Isso é muito forte, velho. Então, tem pessoas que não esquecem isso, negligenciam. É por meio das escrituras que você vai entender o porquê de só Cristo. Isso é forte pra caramba, cara. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, né? Um fato, por exemplo, do John Wesley. Por quê? O John Wesley, por exemplo, ele trouxe... Nossa, eu vou falando por exemplo de novo, gente. Não, mas por exemplo, você pode continuar. O John Wesley, quando ele surgiu ali com o Clube Santo, ele trouxe a perspectiva da experiência. Só que às vezes as pessoas colocam isso aqui e enfatizam mais do que a escritura. Para o John Wesley falar sobre experiência, existia a base bíblica e ele não negligenciou a Bíblia. De forma alguma, cara. É muito mais fácil. Veja lá, você tem um manual de fé, de regra e prática, enfim, tudo isso. E você deseja apenas praticar. Mas se você não lê o manual, vai dar errado. Entende? Você pode terminar pregando um Cristo que não existe. E que talvez seja o problema solucionado quando a gente prega sobre só a Escritura. Ou somente Cristo. Você termina pregando sobre um Cristo que não existe, cara. A gente falou sobre algumas linhas de pensamentos na própria administração. Provavelmente você vai entrar em alguma delas aqui. Não, você que pode. Eu posso, né? A gente falou sobre paternidade espiritual, sobre a cultura da honra. A gente falou sobre teologia da prosperidade. São ensinos que tá muito parecido com quem Cristo é. Mas não é somente Cristo no meio disso. E a gente sabe que não é. Tem pessoas morrendo espiritualmente por conta disso, cara. Tem pessoas doentes emocionalmente por conta disso. Eu fiquei doente emocionalmente por conta disso. E isso não é Cristo. E é pregado na igreja como se fosse, cara. E onde só a Escritura, onde só Cristo, onde só a fé, onde só a Deus a glória, não existe, cara. Ou
é maquiado por esse tipo de ensino, cara. Isso é muito forte, velho. Cara, o que a gente tá vivendo aqui hoje, pra mim, é uma realização de um sonho. Enquanto a cura chegou pra mim, ouvindo a escritura e conhecendo a Cristo, muitas vezes no meu próprio quarto, que eu acho que é um dos melhores lugares pra você conhecer a Cristo. Isso me salvou, cara. Você entende? E a responsabilidade da igreja em pregar um evangelho responsável. Foi isso que os reformadores fizeram lá atrás. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu também fiquei muito preparando esse bate-papo de algumas pessoas pensarem sobre isso. Mas quando a gente fala somente Cristo, a gente não estaria tirando o ser humano como isento de tudo? Cara, quando eu falo em somente Cristo, tu não tem essa sensação, ou tu tinha essa sensação lá atrás, de que tipo, pô, velho, o homem não vai fazer nada mesmo. Então tá muito bom isso aqui, né? A gente primeiro tem que saber o que é o somente Cristo, né? Quando surge o termo somente Cristo, é somente Cristo que faz o quê? É somente Cristo que é capaz de nos dar a salvação, cara. Somente Cristo. E eu não vou brigar contigo para dizer que é outra coisa, não. E não existe outro apetrecho para ser colocado no meio disso. Porque é somente quem? Cristo, cara. Não tô falando que é somente Cristo que vai caminhar no dia a dia e ele vai te possuir, entre aspas, e tu não vai tomar tuas próprias decisões no dia a dia. Não, isso não é somente Cristo. Isso aí tem você, cara. Mas a respeito da tua salvação, cara, a respeito do sangue que foi derramado por tu consegue fazer alguma coisa? Tu consegue? Não. Você até falou a respeito disso, sobre o animal que era sacrificado, o cordeiro, sem mácula, sem mancha e tal. Então, fazer isso serve de alguma coisa? Não, cara. Por quê? Porque Cristo substitui tudo isso, cara. Somente Cristo. Não, mas não é mais nada. Não é mais nada. Não é um prédio, não é uma pessoa que vai vir caminhando com você. Não. Até essa pessoa caminhando com a gente acaba sendo um reflexo do que Jesus de fez quem na vida Cristo dessa pessoa, cara. E que vai falar como o começo é isso. E é isso que é substituído, cara, no meio do processo. Cara, não é somente Cristo. Eu também tenho que dizer algo para que você caminhe ou para que você faça. Se você não caminhar dessa maneira aqui, cara, como assim, pô? Se você não caminhar dessa maneira, quem foi que disse? Quem falou isso? Isso foi você ou foi Cristo? Uhum. Nesse quesito, cara, é somente Cristo. Aleluia, igreja. Amém, irmãos. Somente Cristo. E é isso que o tema traz, cara. A gente não está distanciando pessoas de pessoas. Não. Muito pelo contrário, isso está facilitando o meu contato contigo. Uhum. Porque quando a gente conversa sobre dia a dia, sobre aconselhamento, sobre vida em comunidade, é muito mais fácil nortear a nossa conversa por meio de Cristo, cara. Olha, é mais fácil dizer assim, ó. Não sou eu que estou dizendo isso não, tá? É quem? É Cristo. É a palavra. São as escrituras. Se der alguma coisa errada. Até porque... Diga aí. Vou botar Brincadeira. Né? Mas é isso, cara. Uhum. É somente ele. Não, é interessante. Tu falou disso aí e eu fiquei pensando assim, as pessoas que eu caminhei, assim, que eu tô falando, que caminharam comigo. Elas me discipularam. Eu caminhei com elas. É interessante que nas coisas boas e nas coisas ruins, elas não se colocavam como um fator determinante para a sua vida. Não era o que saía da boca delas que determinava, dependendo de uma condição de um comportamento meu pré-estabelecido. Era muito mais uma questão profética, e profética, quando eu falo, é um profético bíblico, tá? Uhum. Não é previsão de futuro. Previsão de futuro é previsão. Profecia, pode ver lá na Bíblia, é denúncia do pecado e a apresentação do que o povo e da consequência que ia ter por causa desse pecado. Então, biblicamente, a pessoa chegava para mim e dizia, olha, tu acha que é interessante isso aqui? Porque, olha, se a gente for olhar na caminhada bíblica e tal, às vezes não precisa nem falar na caminhada bíblica, mas você vai, no meio da conversa, você vai vendo que realmente há embasamento bíblico para aquilo ali. O personagem principal é a palavra deixada pelo próprio Cristo
para que a pessoa andasse de acordo com a palavra, não com o que a pessoa diz. Termina sendo até mais simples, cara. Tem tantas pessoas colocando peso sobre elas mesmas quando dão um direcionamento que não tem a ver com o que a palavra diz. É uma interpretação pessoal e é quando a gente cai naquela questão que eu falei sobre paternidade espiritual, né? Tipo, não, eu assumo uma responsabilidade sobre você na qual eu nem sou teu pai, pô. Entenda, teu pai é Deus e teu pai é teu pai biológico. E para mim isso rola por causa muito assim, por causa de uma promessa. Se você fizer isso, vai acontecer isso. E às é uma vezes relação de troca. Bem intencionado. Às vezes o cara tá bem intencionado. Pô, velho, eu já caminhei por aqui. Mas entenda, é somente Cristo, somente a Escritura, somente Deus, a Deus a glória. Se o cara não te obedecer, o cara não tá endemoniado, não. E eu também tenho outra coisa também. Você pode honrar. Eu não estou dizendo que você não vai desrespeitar. Honra é algo bíblico, mas cara. Mas é consequência do que Jesus Cristo fez através da sua vida. Cara, o seu líder predeterminou. Isso que você falou, cara, é o mais forte de tudo. Vê, honra, o tema honra é algo bíblico muito, cara. Honra é bíblico. Honra é bíblico. Mas o que é a cultura da honra? É onde você merece mais honra do que eu. Não, eu tenho total liberdade aqui para dizer, por exemplo, que eu honro o pastor da nossa comunidade, que é Anderson, mas não honro porque ele tem algo de especial, ele é um cara mais santo, porque ele é pecador que nem eu. Igual. Eu honro pelo que Jesus Cristo fez através da vida dele e da minha, e que isso nos completa numa relação de discipulado e de pastoreio. Assim então, como... não tem como não honrar entendendo que ele é instrumento de Deus na minha vida. Assim como eu honro o pastor Anderson, assim como eu honro você, cara. Quando você prega a escritura, quando você prega uma mensagem daquela de domingo que Deus continue lhe usando, assim a gente honra os nossos irmãos, a gente honra nossos pais, a gente honra nossos amigos, mas não numa escala de prioridade. Você entende? Porque quando a gente coloca isso numa escala de prioridade, a gente deixa de dar glória somente a Deus. A glória termina caindo para alguém. E pessoas ficam felizes quando são honradas de tal maneira, quando deveriam ficar tristes e direcionar isso para Deus. Exato. Eu vejo inúmeros reformadores aí, quando alguém chega para elogiar a mensagem que ele pregou. Cara, você pregou muito bem, você é muito bom, cara. Cara, eu sou uma bênção. Era assim que os caras correspondiam? Não, cara. Misericórdia a Deus, cara. Eu sou um pecador, sou grato por aquilo que Deus... Caramba, Lutero não queria nem que a igreja da Alemanha reformada tivesse o nome de luterana. Já pensou? É engraçado que a briga pra dizer que é luterano ou não é de quem vem depois. Mas o que a gente vê hoje é muito mais uma conquista por inchar as suas comunidades de fé como se fosse demonstração de bênção do Senhor. É forte isso, cara. Nem sempre igreja grande é demonstração de bênção do Senhor. Tá mais próximo, às vezes, de lavagem cerebral do que de bênção do Senhor. Mas, enfim, não vem ao caso aqui. É que a discussão não é sobre ser grande ou ser pequeno, né? Mas é sobre pegar algo que não tá correto. Exato. E a gente sabe que, vamos falar sobre uma grande quantidade de pessoas seguindo alguém. A gente viu já situações na palavra onde um grande público estava seguindo a Jesus e nem tinha entendido tão bem a mensagem dele. Quando Jesus falou, olha, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, agora disse que está doido. Vamos embora. A pregação de Jesus foi, não fiquem aqui, filhinhos. Quer ir embora também, meus amigos? Quem ficou aqui? Quer ir também? Isso é muito forte, cara. Então, essa questão é sobre somente ele, somente a Escritura, somente a ele a glória. Não, e é interessante, veja só. Eu quero só fechar nesse lance da indulgência pra gente falar sobre os outros dois pontos. Vamos lá. Que tu falou essa coisa de Jesus. E aí é muito importante. Veja, Jesus fala isso. Não quer dizer que Jesus era ruim. É que Jesus estava pautado pelas Escrituras. E muitas vezes, nessa perspectiva de paternidade espiritual, muitas vezes a pessoa entra em crise porque está perdendo seus liderados. Mas, na verdade, às vezes ela está pregando o evangelho e pregar o evangelho nem sempre vai agregar. Nem sempre vai trazer pessoas para perto. Pregar o evangelho é ter conversas difíceis. Exato. E muitas vezes, com medo de perder o seu rebanho, às vezes as pessoas começam o amor supera tudo, a graça é uma graça barata, entendeu? Que é permissiva, que não leva à obediência do cristão. Então, e esse é o problema, é quando são nesses momentos, quando o homem entra em cena, quando o homem teme,
O homem teme perder as ovelhas de Cristo. Como assim? As ovelhas não são dele? Porque as ovelhas não são suas, cara. Deus está fazendo algo e você está participando disso. Eu tenho cansado de ouvir isso aqui, né? Isso é bom. A gente faz parte de um privilégio que nós não temos merecimento. Exatamente isso. Então, você está preocupado, não fique preocupado com isso. O próprio Cristo não se preocupou com isso. É até estranho quando eu vejo uma pessoa que ela é cristã, ela defende o evangelho e essa pessoa é amada por todos. Cara, eu fico rapaz. Eu vejo muito isso, mano. É quando, e a gente já se deparou, não só aqui no Farol, em outras comunidades de fé que eu fiz parte. Eu acho que você também deve ter se deparado quando a pessoa diz assim: eu não vou me batizar, ou eu não vou apresentar meu filho, ou eu não vou me tornar membro, ou eu não vou fazer parte. Às vezes está doido para servir, mas diz: não, para você servir você tem que fazer um curso de novos membros, seja qual for o nome, Start, seja lá qual for o nome, e você diz: opa, agora o bicho pegou. E a pessoa às vezes se considera numa posição tão indigna que ela se martiriza e perde o timing, perde o momento massa de privilégio, de que Deus às vezes está ali mostrando para ela que é o momento de participar da obra dele, da missão dele, e as pessoas perdem. Exato. Isso é uma penitência, velho. Isso é uma penitência. Entrando no termo penitência, que é um termo muito forte, e é um termo que vai, na verdade, quando a gente fala a respeito disso, algumas pessoas acham que isso não acontece, ou indulgência talvez também, as pessoas acham que isso não acontece, mas esse tipo de barganha vai acontecendo no meio do processo quando você esquece que é só Cristo, que é só a Escritura, todas as solas que a gente já tem mencionado aqui em mesa. Porque vamos lá, a gente estava falando sobre aqueles temas que talvez sejam temas gritantes hoje. Vamos falar sobre a paternidade espiritual. Cara, paternidade é um termo ruim? Não é um termo ruim, cara. Paternidade precisa existir. Mas qual é a paternidade que precisa existir? É uma paternidade que substitui o teu pai. Tu deixa de honrar o teu próprio pai biológico e honra mais um cara que se diz teu pai espiritual? Ou a igreja deveria ensinar para um filho como ele deve honrar o pai dele, o próprio pai? Como a Bíblia mesmo diz. Como a Bíblia menciona, cara. A Bíblia, quando vai ensinar a respeito disso, ela diz assim: cara, qual é a tua responsabilidade? Tu é pastor, beleza. Tu é pastor, beleza. Tu é o quê? Pastor. Tu é pastor. Então, ensina as tuas ovelhas, os filhos a serem filhos melhores, e ensina os pais a serem pais melhores. É teu papel. Ah, mas e quando os apóstolos chamam os seus discípulos de filhinhos? Cara, tu tá falando dos pais da igreja. Tu tá falando dos 12, dos 12 mais Paulo. Assim, mesmo assim, cara, mesmo assim, eles falam filhinhos, mas é uma questão muito mais de um carinho. E não é nessa perspectiva de substituir. Lógico que não. Que eles têm. Tanto é que Efésios, capítulo 5, ou capítulo 6, inicia, é um texto de Paulo, falando sobre o respeito, a honra aos pais e sobre o respeito aos filhos. Começa desse jeito. Então, é muito fácil você pegar uma palavra como essa e se desvirtuar nela quando ela te traz algum benefício. É muito fácil. Por isso que você tem que voltar para a teologia básica, para o início da reforma, para coisas simples que nós estamos estudando hoje. Vai para o início da igreja cristã. Para o início da igreja cristã. E por isso que a gente está falando... Parece ser um assunto muito difícil. É por isso que está sendo falado no culto sobre só a Escritura, cara. É só a Escritura. Tu pensa, não é outra coisa, não. É só a Escritura. É somente Cristo. Então, essas coisas são muito simples, cara. E não é uma teologia difícil. É difícil, cara, essa teologia. Não é difícil, mas o pecado faz tornar difícil. O pecado faz tornar difícil. Mas a igreja tá aqui para mostrar que não é difícil, cara. Não, e outra, ó, a gente... Uma coisa assim, eu tô falando de coisas que eu tive crise na hora, por exemplo, de escrever essa mensagem, e que eu até perguntei aqui. A gente não quer dizer aqui que porque Cristo é o único que leva e que a gente não merece, e que é um privilégio, que eu não tô mentindo em relação a isso, é fato. Eu não quero anular de que a gente tem que tomar cuidado nas nossas escolhas. Com certeza. Mas as nossas escolhas, elas estão derivadas do que Jesus fez antes. Exatamente. E que só Ele é capaz de fazer. E que só Ele é capaz de fazer. E é interessante que no nosso dia a dia, nós percebemos que tem coisas que vão fluir das nossas mãos, das nossas atitudes, de quem nós somos, e que não vai ser somente Cristo nesse quesito. Mas Ele tem parte na construção das nossas atitudes, porque todas as nossas atitudes elas são motivadas por algo, e que essa motivação seja somente Cristo. Verdade. Amém. Forte. Amém.
Gente, a gente podia falar muito mais. A gente podia falar sobre atividades eclesiásticas excessivas, que hoje a gente até falou sobre a questão fora e dentro da igreja. Exato. Mas é uma coisa simples, gente. É porque realmente muitas pessoas têm tido a compreensão de que igreja simplesmente e unicamente pode ser vivida fora do espaço da comunidade. O que biblicamente não é o fato. E aí a gente vai falar que existem formas de ser ativista e achar que isso é serviço cristão fora ou dentro da igreja, mas aí eu convido para que você assista lá na outra mensagem. Vai ter um bate-papo sobre Eusébio de Cesareia, esse pai da igreja, um dos primeiros bispos da igreja cristã, falando sobre a pessoa de Jesus. Enfim, vai ter um bocado de coisa. Eu queria só fazer uma última pergunta. Para você, o que mais chamou a atenção da mensagem? Cara, a gente já falou sobre muitas coisas que me chamaram a atenção aqui e estive bem empolgado durante tudo isso. Mas se tratando do último ponto que você falou agora sobre o ser ativista, uma das coisas que tem me chamado a atenção não foi só a mensagem de domingo, mas a mensagem que é propagada aqui no Farol, que é o seguinte: nós somos uma igreja missional. Nós somos uma igreja que é igreja em todos os lugares. Como não me tornar um ativista fora, aquele que não faz dentro da igreja, faz lá fora e acha que está servindo a Cristo? E como não me tornar um ativista aqui dentro, achar que está servindo a Cristo sem servir? É sempre refletir a respeito de Cristo, caminhar com Cristo, ler a palavra, dedicar a glória somente a Deus. É caminhar dessa maneira e viver Cristo em todos os lugares. Vivendo em missão. Eu estou com a minha família, eu estou em missão. Eu estou na igreja, eu estou em missão. Não negligenciando nenhum dos pontos que Deus estabeleceu para que você vivesse. Exato. O trabalho foi estabelecido por Deus, o ministério foi estabelecido por Deus, a tua família foi estabelecida por Deus. Todas essas coisas, elas caminham em conjunto e nenhuma delas podem ser negligenciadas. Até a sua própria vida, você não pode negligenciar seu corpo, alma. Cara, eu tava conversando bem sobre isso depois do encontro do domingo agora com um casal que tá chegando aqui no Farol, e eles disseram assim: poxa, a linha é muito tênue, né? Disso. E realmente é uma linha muito tênue. Mas quem revela para você qual o lado mesmo correto a se tomar é a palavra de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Eu acho que é a melhor forma de terminar, né? Somente Cristo. A gente viu muitos textos nessa última mensagem. E eu queria terminar com um texto que chamou minha atenção, porque a minha irmã, ela veio para o encontro, e interessante que eu nunca vi a minha irmã repercutir sobre nenhuma mensagem que eu preguei, né? E aí ela postou logo depois no story dela esse texto, que eu acho que foi o que chamou mais a atenção dela, e que realmente é um texto lindo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 6 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem em Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Poxa. Que massa. Que massa. Gente, é com essa mensagem, tá? Que a gente fala para vocês, de coração de vocês. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo. Eu não sei nem para quem vai chegar. Se você quer conversar mais um pouquinho sobre esse vídeo, você pode comentar nesse vídeo, você pode falar no nosso direct. Eu estou aqui disponibilizando o meu Instagram, Ediel Siqueira. Você quer conversar comigo, manda um direct lá. Concordei, não concordei, por quê? Velho, eu vou ter o maior prazer. Eu não vou querer que você bitole na minha ideia. Eu quero que você creia na palavra de Jesus. Amém. Tá? E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu vou ter um maior prazer de falar com você sobre isso. Amém. E eu disponibilizo também o Instagram de Ediel, caso você concorde ou discorde com essa mensagem. Você vai lá no Instagram de Ediel, vai lá no direct dele, vai ser uma benção. Lucas, valeu, meu irmão. Obrigado você, cara. Obrigado pelo convite. Gente, Deus abençoe. Boa semana, cheiro pra todo mundo e fui. Bye, bye. Tchau.